Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, Cowboy Digital, e hoje a gente vai ler uma coletânea de micropastas. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, olha aí, atenção, atenção. Eu descobri agora esse conceito de micropasta, que são creepypastas bem curtinhas, e tem uma coletânea desse autor chamado Empire All Inventive. Eu achei essa coletânea aqui no Creepypasta Wiki, que a gente sabe que não é muito confiável, mas eu vou ler todas de lá e vamos ver quais que são boas, né? Tem umas mais curtas, umas mais longas. Enfim, pools de fundo e historinhas pra gente relaxar hoje nesse frio do caralho. Eu não sei dizer o que foi mais assustador. Depois de um longo dia de trabalho, não tinha nada que eu quisesse mais do que uma boa ducha relaxante. Embaixo d'água, eu sentia o estresse e a tensão indo embora. Assim que saí do chuveiro, xinguei baixinho porque era dia de lavar roupa e eu não tinha nenhuma toalha limpa para me secar. Mas isso não era um problema tão grande. Eu só ia pingar um pouco e levar toda a roupa para lavar no dia seguinte. Enquanto ando pelo meu quarto, sinto o ar gelado da noite circulando sobre todo o meu corpo, o que faz com que a minha pele fique arrepiada. Tava frio lá fora, mas eu esperava que a minha casa tivesse um pouquinho mais quentinha. Eu vou ter que fazer uma ligação para ver se tem algum problema no sistema de aquecimento. Eu não queria sentar em nada porque ia acabar molhando. Então eu decidi procurar umas roupas. Eu entrei no meu closet e puxei a cordinha para acender a luz que ficava pendurada no teto. Houve um flash de luz antes que a iluminação mostrasse algo que eu não estava preparado para ver. Um homem. Ele segurava firme uma navalha estilo antigo. Na sua outra mão tinha fita para vedação elétrica e uma sacola de sal. Também tinha um sorriso distorcido na sua face que mostrava que as suas intenções eram bem claras. Eu queria gritar, mas o medo paralisou minha garganta. Eu não sei o que foi mais assustador: perceber que eu estava nessa situação completamente pelado, ou o fato de que ele também estava. Gente, aterrorizante. Puta que pariu, o que aconteceu? Por que esse cabra não só se secou com a toalha de mão como todo mundo faz? Todo mundo faz isso, né? Quando esquece a toalha. Conversa de travesseiro. Eu amava o fato de que a minha esposa costumava me acordar sussurrando umas bobeirinhas na minha orelha toda manhã. Só que depois do funeral eu passei a não gostar mais tanto disso. Tá, essa aqui é curtinha, hein? Já acabou. Ah, ok. Foi meio tenso. Intervenção. Pra te falar a verdade, eu precisava beber. Quando eu tinha um dia difícil no trabalho, eu saía direto pro bar e bebia até afogar meus pensamentos. Era catártico. Minha filha, minha esposa e meus amigos sempre acabavam me dando bronca depois que eu voltava pra casa fedendo a álcool. Eles me enchiam o saco dizendo que eu não era a pessoa que eles realmente acreditavam. E falavam sempre que eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Eles sempre ficavam esperando por mim até que eu chegasse em casa. Eu entrava pela porta da frente para encontrar um grupo de família e amigos me esperando. Eles sempre me emboscavam com cartas preparadas sobre como a minha bebedeira fazia eles se sentirem, que sempre era um monte de merda. E eles nunca me davam tempo para preparar um argumento que prestasse. Não tinha muito que eu pudesse fazer sobre esse ataque deles. Eu sempre acabava só deixando eles chorarem e gritarem contra mim. Depois disso, eu dizia para eles que ia mudar e que ia encontrar força para sair dessa. E algumas semanas depois, era só uma dosezinha de Jack Daniels para apagar todos os meus pensamentos e o processo começava de novo. Eles organizavam outra reunião e me faziam várias promessas vazias, porque eu sabia que era uma alternativa melhor. Quando eu estava sóbrio, eu ficava imaginando eles em ganchos, implorando e chorando pela doce liberdade. Eu imaginava a pele deles e como seria a aparência quando os abrisse e rasgasse em pedaços. Eles querem que eu pare de beber, mas sem isso, eu fico imaginando como eles chorariam e como seria o gosto. Eu acho que essa última intervenção realmente funcionou. Eu me sinto como eu mesmo de novo. Uau, isso me lembrou muito o Iluminado. Na verdade, me lembrou mais o Dr. Sleep.
que é a continuação do Iluminado. Vale a pena ler Dr. Sleep, cara? Nem tanto assim, vale mais a pena ler o Iluminado mesmo. Mas é esse rolê, eles bebem pra evitar de ter a iluminação, que é ver gente morta, o que é sempre meio paia. Enfim, essa aqui me prendeu mais a escrita, mas não foi muito impactante. Família. John sempre amou sua família, mas agora que eles assistia arranhando a porta de trás, deixando vermelho e cheiro pútrido, ele percebeu que não gostava deles tanto assim. Próximo. Nós vamos nos encontrar de novo. O grupo todo se juntou à volta de uma janela. Dessa vez, não era para encarar a escuridão infinita do espaço, nem para ponderar sobre a natureza da sua exploração. Eles não estavam olhando para fora. Eles estavam olhando para baixo, para onde a humanidade finalmente colhia o que plantou. As explosões eram visíveis do espaço e pintavam a terra como pintas. As explosões pareciam que iam explodir até o céu. As nuvens de cogumelo massivas começaram pequenas, mas rapidamente cresceram para mais países, contribuindo para o fim de tudo. Logo, o mundo todo estava coberto de bolinhas de nuvem de cogumelo massivo radioativo. Algumas horas depois, não tinha mais nada. E ninguém sobreviveu. Os astronautas só podiam assistir, num misto tosco de terror e choque, enquanto as suas casas eram perdidas, em decorrência das políticas da Terra Queimada, que entraram em vigor décadas atrás. Não havia mais nada, só eles. Eram só eles agora. Uma música cortou o terror e a tensão. Vera Lynn sussurrou. Continue sorrindo, como você sempre fez. Tudo que precisou foi um homem dar risada, e todo o grupo se dissolveu. Alguns deram risada, até as lágrimas engolirem seus olhos. Alguns deram risada, mesmo não achando nada particularmente engraçado. Eles continuaram rindo, mesmo que não houvesse mais sentido em rir. E aquilo só os fez rir mais. Eu fiz uma pesquisinha aqui e parece que essa música é associada com a Primeira Guerra. Até agora, nenhuma das histórias foi muito impressionante. Restos da infância. A maioria das crianças se lembra de ficar brisando para os sons dos seus celulares ou as canções de Niná das mães toda noite. E eu me lembro de dormir ao som de um homem se esgueirando no andar de baixo, no seu esconderijo no sótão. Isso me lembrou aquele filme sobre os sapos, sobre um povo que gosta de se esconder na casa dos outros. Esse filme é bem legal. Eu não me lembro o nome agora, mas tá aí na tela. Cama de rosas. Assim que eu cheguei em casa, senti a fragrância do cheiro de rosas. Eu levei alguns minutos para investigar e encontrar a fonte do cheiro. Minha cama estava coberta da cor vermelha vibrante, o que fez o meu coração disparar. Estava completamente escondida abaixo de uma camada de pétalas de rosa. Havia uma vela no guarda-roupa que iluminava a mensagem. Eu sou seu e você é meu. Eu te amo e quero fazer uma coisa que vai te deixar sem fôlego. Era um gesto bem romântico. Seria ainda mais romântico se eu não tivesse solteiro há uns 3 anos. Seria ainda mais romântico se a mensagem não tivesse escrita em vermelho também. Agora eu consigo sentir aquele odor de ferro em cada cantinho da minha casa e meu coração tá palpitando como se fosse se arrancar do meu peito. Eu só fiquei pensando no que quiseram dizer com algo que vai te deixar sem fôlego. Nossa, eu adorei essa, já imaginei um conceito, seria uma ótima creepypasta longa, eu amei. Essa é a minha favorita até agora. Faces. Uma mulher me deu bronca na rua hoje porque eu tava vestido de soldado, gritando. Se eu lembrasse do rosto de todas as pessoas que eu acabei, eu não preciso lembrar dos rostos deles. Eu acordo toda manhã para ver as suas formas pálidas
em pé me encarando com as balas que eu atirei nelas. As estrelas. Eu já estava vagando nessa caverna há horas. Eu me separei do guia e passei umas 4 horas andando aqui na escuridão. Eu comecei o tour às 3, o que significa, de acordo com o meu relógio interno, que eu devo estar aqui há umas 7 ou 8 horas. O sol já ia se pôr e a floresta ia ficar tão escura quanto a caverna onde eu estava. Eu saí andando pela escuridão, tateando as paredes da caverna com minha mão. Eu tinha certeza que se eu ficasse na trilha, eu eventualmente chegaria à boca da caverna. Depois de mais 1 hora perambulando na escuridão, eu encontrei a saída. Era uma noite sem lua, mas eu podia ver as estrelas no céu. Eu chorei de alívio enquanto olhava para aqueles pontinhos de luz. Tinha milhares delas lá em cima. Eu fiquei surpreso quando elas começaram a piscar, apenas para reaparecer segundos depois. Eu assisti esse fenômeno em confusão. Eu levei alguns segundos para entender a resposta. Aquilo não eram estrelas piscando para mim, eram olhos chegando cada vez mais perto. Tá, essa aqui também foi muito boa. Tem uma descrição visual bem interessante. Gostei. Acho que essa é a minha nova favorita. Vivendo sozinho. A pior parte de morar com um colega de quarto é ficar ouvindo ele se mexendo durante a noite. A pior parte de morar sozinho é ouvir os exatos mesmos barulhos. Concordo plenamente. Eu sou uma pessoa bem silenciosa e eu moro com meus pais, né? E eles fazem muito barulho. O vizinho de cima também faz muito barulho. E quando eu fico sozinho em casa, às vezes eu escuto os mesmos barulhos e eu fico me perguntando, meu Deus, o que tá acontecendo? Muito real essa aqui, relatable demais. Encontros de Deus. Ateístas, agnósticos e teologistas se juntaram para debater a última descoberta. Lá nos confins do espaço, um astronauta acabou cruzando com uma fonte pura de energia. A medida de ondas parecia ser de outro mundo. Estava muito além da engenharia e tecnologia humana. O astronauta, que acreditava piamente, não perdeu tempo em juntar a mídia e outros cientistas para declarar que ele tinha descobrido a existência de Deus, o Criador. Ateístas chamaram aquilo de restos inanimados do Big Bang. Teologistas clamaram que aquilo era a incorporação de Deus. Agnósticos só davam de ombros quando perguntados e exclamavam: Quem sabe? Depois de dias de debate, alguém veio com uma ideia de fazer contato com aquela entidade que ficava lá na beirada do universo para descobrir respostas. Eles pensaram em atirar um raio numa grande frequência, com linguagem e música, numa tentativa de fazer contato. Eles tentaram tudo. Ateístas xingaram e tentaram invocar a ira daquilo. Teologistas tentaram rezar num esforço para que aquilo respondesse suas súplicas. Depois de exaurir toda a estratégia, um jovem agnóstico tomou a palavra. Ele era respeitado por todos os lados e provavelmente o mais educado e versado em ciência no grupo. Ele falou com a multidão: Isso realmente é Deus. Encontramos o Criador. Os ateístas ficaram ultrajados. Se aquilo é Deus, por que não está nos respondendo? E o agnóstico tomou um segundo antes de responder. É simples. Deus não está respondendo porque ele já não se importa mais com a gente. Nossa, essa aqui eu achei uma lacração. Me lembrou, eu não sei porquê, Hellstar Remina, que eu nunca terminei de ler porque eu não entendi nada. Relâmpago. Eu nunca fui muito fã de Relâmpago. Tinham intervalos muito aleatórios e eu sempre me preocupava se iam iluminar o quarto o suficiente para que você visse meu rosto te encarando pela sua janela. Essa aqui foi simples e tensa. Boa também. Para sempre juntos. A gente fez muitas promessas. Geralmente depois de fazer o Love Love. Quando estávamos cobertos de suor da nossa luxúria, nós sussurrávamos besteiras.
Ele colocava os braços ao meu redor e eu podia senti-lo. Ele me puxava para perto e dizia: Juntos para sempre. O carro bateu em uma árvore que me jogou para fora. Ele foi impedido de se juntar a mim por causa do volante. Eu rolei pela floresta, fazendo uma coleção de ferimentos, ossos quebrados e vermelho. Desmaiei e quando acordei, estava sozinho. A ambulância não deve ter me visto e acabou me deixando. Eu tentei ir para casa, meus ossos estourando e saindo para fora das feridas. Levei alguns dias, mas consegui encontrá-lo. Ele estava fortemente sedado e parecia chocado ao me ver. Foi a minha aparência que impactou profundamente nele. O meu vermelho tinha coagulado em minha pele cinzenta manchada. Os ferimentos aonde meus ossos quebraram começaram a apodrecer. Dias viajando abaixo de sol quente me deixaram inchado, com gases da decomposição, me fazendo quase parecer grávida. Eu estava apodrecendo de dentro para fora. Ele ainda estava sob a influência da medicação, mas estava começando a se dissipar. Eu sentei perto dele e passei minha mão gelada e apodrecida sobre a sua cabeça. Ele se enrijeceu e se aproximou. Palavras passaram pelos meus dentes quebrados para sua orelha. Juntos para sempre. Uau, essa aqui foi muito boa, hein, gente? Eu só percebi que era uma mulher com metade do texto pra baixo, mas tudo bem. Eu percebi em certo ponto e pensei, não vai dar nada. Daí apareceu grávida, deu, tá bom então. Muitas vezes eu acho que o gênero do personagem não é tão pertinente assim e toma uma invertida dessa. Enfim. Bilhetes. Eu vou te deixar e tô levando nosso filho comigo. Essa foi a nota de Sui da minha esposa. Pesou o clima. Pesou o clima a troco de nada, com 2 frases. Linha de telefone. Carrie amava domingos. Seus pais saíam para fazer compras e coisa e tal, deixando ela livre para ligar para o namorado. Seus pais não sabiam sobre ele. Como filha única, seus pais eram muito protetores e a proibiam de namorar até que tivesse 15 anos. Foi por isso que ela decidiu manter a existência do Josh escondida deles. Não importava, ela amava falar com ele. A voz dele a fazia sentir borboletas no estômago. E domingo era o único dia que ela podia ligar para ele, sem se preocupar com ser pega. Isso se tornou um ritual para eles. Todo domingo, ela ligava e eles ficavam conversando até seus pais voltarem para casa. Só tinha um problema com essa cena quase perfeita. O irmão do Josh era um enxerido e quase sempre pegava o telefone para ouvir a conversa deles. Carrie podia ouvir a respiração dele enquanto conversavam. Ele tentava respirar suavemente. Isso perdurou por semanas, até que a frustração de Carrie foi crescendo lentamente. Josh ignorava, mas após uma discussão particularmente quente, Carrie perguntou: Pode pedir para seu irmão ir arrumar o que fazer? Eu tô conseguindo ouvir ele na outra linha. A resposta de Josh foi séria. A gente não tem o teu telefone em casa. Você tem certeza que seus pais saíram? Carrie escutou o som do telefone desligando na linha da cozinha. Ela tinha visto seus pais saírem. Quem quer que estivesse na cozinha não eram seus pais. Nossa, esse aqui entregou tudo, hein, gente? Teve construção, teve clímax, teve desfecho. Essa aqui foi brilhante, hein? Mas ainda prefiro a da caverna e a de Deus. Desejos. Billy tinha um desejo de que seu avô, que tinha se ido, pudesse voltar à vida. Ele devia ter clarificado melhor esse desejo. Os gritos do homem sem boca vindo daquela urna onde suas cinzas foram depositadas era muito perturbador, para dizer o mínimo. Nossa, eu já tinha ouvido essa. Só que diferente, hein? Essa aqui é de lacrar, hein? Eu já tinha ouvido essa, só que era de dentro do caixão e dava pra ouvir os gritos e a unha arranhando. Essa aqui é clássica, hein? Essa aqui é tão clássica que nem precisava ter botado na coletânea, eu acho. O brilho. Alex ficou parado na ponte e olhou a área em volta com sua boca aberta. Ele nunca tinha visto algo tão maravilhoso. À distância, havia um brilho de uma luz etérea azul, que se misturava com um crepúsculo escurecido e parecia evocar uma área de outro mundo. Pessoas de toda a cidade estavam reunidas para observar quando receberam as notícias dessa estranheza. Todos ficaram ali, boquiabertos, se banhando naquela luz que emanava da paisagem,
estendida ali para eles. Alexei sentiu uma puxadinha em suas calças e olhou para encontrar o mais novo, Sergei. Ele tinha 6 anos de idade e não podia olhar para aquele esplendor. Ele estava implorando para o pai para levantá-lo para que pudesse ter uma visão melhor. O pai obedeceu com um sorriso no rosto e pegou o filho, colocando-o em seus ombros. Os dois assistiram àquela luz espantados com a inerente beleza do mundo. Alexei sabia que mesmo que ele vivesse 1 milhão de anos, ele não veria nada tão lindo quanto aquela luz azulada e intermitente no céu de Pripyat. Era 26 de abril, 1986, e Chernobyl sofreu uma falha catastrófica na sua planta de poder nuclear. Com um mês, todos que assistiram àquele brilho se foram devido a envenenamento por radiação aguda. Não, aqui você jogou baixo, meu filho. Quando eu tava lendo e eu vi a palavra Chernobyl embaixo, eu já fiquei meio, paia, isso daí. Impactante, mas paia. Agradeço a Deus pelos rostos familiares. Pessoas sempre me dizem que eu tenho um rosto muito familiar. E eu acho que foi por isso que a mulher acabou identificando outro agressor aqui na fila. Fada do dente. Johnny estava tendo dificuldade em se reajustar à vida depois de se mudar. Eles se mudaram depois que Steve perdeu o emprego. O pai sabia que era difícil se mudar de casa e ser forçado a fazer novos amigos na escola. Ele tinha passado por isso quando era mais jovem, então simpatizava. Foi por isso que ele decidiu fazer algo legal para ajudar. Ele tinha perdido um dos seus dentes de leite. Então Steve sentou com ele e explicou como ele convenceu a fada do dente a aumentar a troca, um pedaço de dente por $5. Os olhos de Johnny se iluminaram na manhã seguinte quando ele encontrou $5 embaixo do travesseiro. Ele ficou muito animado, falando que poderia comprar um novo Game Boy para jogar Pokémon com seus amigos. Steve disse para ele que $5 não era o suficiente e disse que poderia arranjar um novo Game Boy em alguns meses, quando fosse aniversário dele. Johnny estralou os lábios e fez um biquinho. Era difícil ver o filho assim, mas ele ainda não tinha dinheiro para o novo sistema. Mas o Johnny queria agora, então ele fez um plano. Steve acordou para encontrar uma cena terrível no dia seguinte. Johnny estava na mesa da cozinha com um alicate na mão, a boca manchada de vermelho assim como a frente da sua camiseta. Na frente dele haviam 6 dentinhos. Steve assistiu em choque enquanto seu filho angulava o alicate em sua boca e balbuciava através do vermelho. Só mais 2. Ai, gente, essa aqui eu vi o caminho pra onde tava indo e mesmo assim foi chocante. Gostei muito dessa, muito boa. Me lembrou aquele filme Não Tenha Medo do Escuro, que tem um rolê de dentes, assim. Nossa, esse filme é muito bom, mano. Se vocês não viram, assistam, porque é realmente muito bom. É do Guilherme Del Toro. Desejos. Revisitado. Billy desejou para uma estrela cadente que não teria que ir para a escola nunca mais. O meteoro garantiu esse desejo quando o esmagou, caindo da sua órbita. Gostei mais da do vô. Você tentou ignorar ele, mas ele continua falando com você. Ele se esgueirava na parede para evitar que caísse quando você caminhasse até ele. Você tentou se convencer de que ele não sabia do que estava falando, ou de quem estava falando, mas ele continuava te insultando. Você tentou controlar seu temperamento, mas a sua paciência estava se esgotando. Você tentou imaginar o que podia fazer contra ele. Ele estava bêbado e provavelmente não conseguiria se defender. Você facilmente poderia jogá-lo no chão e lhe dar com socos e mordidas na sua pele exposta. Ele gritaria quando você enfiasse o seu dedo na órbita, obliterando o olho dele, e enquanto afundava seus dentes em sua bochecha para arrancar a pele fresca. Você tenta afastar esses pensamentos. Eles não te levariam a lugar algum, e já estava tudo dito mesmo. E mesmo depois de falar tudo, ele ainda estava te perturbando. Você tentou atravessar a rua, mas ele te seguiu. Ele não gostava de ser ignorado. E agora ele queria desculpas por você estar tratando ele desse jeito. Como se ele não fosse humano. Você tentou despistá-lo, se abaixando num beco, mas ele correu atrás de você de uma forma bêbada. Você tentou dizer a si mesmo que estava tentando, na verdade, se afastar. Que você não estava realmente atraindo ele com seus olhos curiosos. Você perdeu quando ele te alcançou e te empurrou. Você tentou parar. Você realmente tentou. Você tentou. A mecânica dessa aqui é bem interessante, mas eu acho ela meio enrolada.
Sobre esse daqui, eu achei meio confuso na primeira leitura, mas agora editando eu percebi que é uma premissa bem interessante que brinca com aquele conceito do stranger danger, né? Que é um estranho que você não sabe o que pode fazer com você. E no final, meio que ele tenta trocar os papéis. Mas é uma ideia bem interessante. Dunwich. Enquanto Maria ninava sua criança nos braços e observava sua íris trilobada multicolorida, completada pela membrana nictante, ela soube que ele se parecia mais com o pai do que com ela. Entendi nada. Não, eu entendi. Alguém teve cruzamento entre espécies, eu entendi. Mas assim, e aí? Ele é um monstro. Eu sei que ele tá assistindo. Ele sempre fica admirando o seu trabalho manual depois dessa situação, com lágrimas, cavando seus caminhos. Ele adora arquitetar essas situações. Ele se alimenta das emoções e do trauma. É entretenimento pra ele. Ele é um monstro. Eu sei que ele tá assistindo, enquanto eu me esforço pra cavar um buraco na areia pra aquele cachorro selvagem. É difícil trabalhar com uma mão só, mas é tudo que eu tenho. Ele tirou tudo de mim. Me arrancou dos braços do meu amante e me desmembrou. Ele me fez cortar minha própria mão. Ou deixar com que apodrecesse e me causasse um quadro de sepsia. Mesmo com tudo isso, eu sei que vou sobreviver. Eu vou perseverar às suas injustiças sobre mim. Eu queria poder dizer que é o meu desejo de sobreviver que me faz seguir em frente. Mas não é. Ele me pastoreia. Ele quer que eu chegue ao final perfeito. É o final ideal. Nós temos alma. Nós sentimos tudo. Travis sentou e coçou o queixo. A história tinha uma boa premissa, mas falhava na conclusão. Podia ter mais impacto emocional. Talvez o próximo rascunho fosse melhor. Ele se espreguiçou, ele se sentou e pensou em outras maneiras de fazer a história ficar mais emocionante e visceral. E continuou digitando. Eu da edição aqui de novo, eu não tinha entendido essa história na primeira leitura também, mas agora eu entendi. É tipo, sobre o personagem desse escritor ser senciente e sobre como os escritores são notoriamente cruéis com seus personagens. Uma premissa também muito legal. Monstros. Colocando meu filho pra dormir à noite, ele me perguntou se monstros eram reais. Eu menti e disse a ele que não. Eu passei a noite chorando e esfregando a tatuagem de 6 dígitos no meu antebraço, temendo o dia que eu vou ter que dizer pra ele a história por trás disso. Gente, para a gravação. Eu não tinha entendido essa creepypasta porque eu entendi que era forehead, não forearm. O Lolo, um dos piores momentos da história. Pessoalmente, um gatilho meio estranho que eu adquiri recentemente, como eu expliquei no vídeo de I Have No Mouth. Porra, me pegou pra caralho essa daqui agora. Eu não sei dizer se eu acho que é meio feio fazer essas historinhas que, querendo ou não, brincam com um momento histórico. Eu não sei dizer se eu acho isso de bom tom, mas com certeza é bem pesado. Talvez fosse interessante imaginar algo parecido com isso, de um jeito aterrorizante, sabe? Pra deixar mais lúdico, mas eu não sei ainda se eu acho correto ou não. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, porque eu tô impactado. A carta de adeus. Desculpa eu ter que escrever isso aqui em vez de poder te contar, mas depois de ler essa carta, eu espero que entenda por que tô fazendo isso. A gente tá junto faz um tempo, né? Mas devido ao que tá acontecendo, eu acho que não posso ficar mais por muito tempo. Você mudou. Quero dizer isso sinceramente. Quando a gente começou, você era inocente. Mas não no jeito ruim. Sua inocência mostrava potencial. Você poderia ser qualquer coisa. Você era promissor. Você queria se tornar algo maravilhoso. E em vez disso, eu só pude olhar em terror enquanto você desevoluía. Começou inocente o bastante. Você não se importava com os animais à sua volta. No começo eu achei que era um tique da sua personalidade, mas foi ficando cada vez pior. A sua crueldade se expandiu para aqueles ao seu redor. Você começou a mostrar grande descontentamento com as pessoas à sua volta. Era quase como se não valessem nada para você. Acho que foi isso que me perturbou ao máximo. Pra ser honesto, não é por isso que eu tô indo embora. O fato de que você seguiu um caminho que eu não gostava não era um gatilho. A razão pela qual eu tô indo embora é porque o caminho que você tá indo tá ficando escuro e cruel. E você ainda nem chegou no fim.
Com o seu potencial para mudança e crescimento, eu tô assustado por você. Eu não sei o quão profundo é a sua capacidade de crueldade, mas eu não quero ver até onde isso se estende. Assinado Yahvé. Uau, essa aqui foi muito impactante. De novo, é uma creepypasta crente, mas foi bem impactante essa aqui, me deixou pensando. Jolene. Quando eu ouvi ele sussurrando o nome dela no sono, eu usei minha faca de bolso para ter certeza de que eles nunca mais fariam amor. Como eu iria saber que Jolene era o nome da irmã dele que morreu num acidente de carro quando ele ainda era uma criança, hein? Não, essa aqui foi muito boa. Eu não mantenho essa estética de cowboy à toa, eu realmente gosto de muita coisa desse universo, né? E Jolene é uma das músicas que mais estourou a bolha desse rolê. Principalmente com a regravação da Miley Cyrus, que é, se eu não me engano, afilhada, né, da Dolly Parton, que foi a mulher que popularizou a música Jolene. Que é sobre uma mulher pedindo, por favor, pra Jolene não roubar o homem dela, porque ela é, tipo, a amante. Inclusive, tem muita gente que fala, tipo, nossa, parece que ela tá se declarando pra Jolene em vez de pedir pra ela deixar o homem em paz. Então essa creep faz meio que uma subversão disso, bem fé nas malucas, eu achei legal. Palavras, palavras, palavras. Eu tenho que fazer isso de um jeito lento e certeiro. Eu preciso escolher minhas palavras com cuidado. Eu não quero deixar as coisas piores pra mim. Algo aconteceu essa semana com o jeito que a gente fala. Eu não sei o que é ou como tá acontecendo. Eu só sei que tá acabando com as pessoas. Frases inócuas, figuras de palavra, coloquialismo, hipérboles estão se tornando literais, com resultados desastrosos. A maioria das pessoas parou de falar. Mas esse tipo de abordagem não tá mais ajudando. A primeira vítima foi o velho Noam. Ele sempre gostou de falar. Adorava contar velhas histórias e lendas urbanas para qualquer um que fosse escutar. Aconteceu quando ele começou a conversar com um estudante colegial que era legal demais para recusar a conversa. O Noam estava contando sobre quando ele encontrou um demônio de Jersey no seu quintal de trás. E no crescendo da sua história, ele disse as fatais palavras. Ele disse que saiu o corpo de tão chocado que ficou ao ver o lendário creptídeo. Noam gritou em agonia quando foi atacado pela força invisível que o rasgou em dois. O estudante pôde apenas assistir em horror, conforme o homem rasgado ao meio engasgava desesperadamente, observando a sua parte de baixo, enquanto o vermelho escorria como se ele pudesse tentar se reconectar. As pessoas que presenciaram o fim de Noam chamaram a polícia, que prontamente levou o estudante em custódia para que pudesse ser interrogado pelo possível assassinato. Eles tiraram as roupas manchadas do jovem e deram a ele um uniforme de prisão cinza. Eles o interrogaram por 5 horas, com luzes fortes, estresse e perguntas que o quebraram. Em frustração, ele disse algo sobre aquele macacão desconfortável estar acabando com ele. O macacão então ficou cada vez mais apertado. Ele correu no cômodo tentando rasgar aquelas roupas que o atacavam, mas estavam justas demais, se enrolando nele. Os policiais puderam apenas assistir enquanto o macacão ficava tão apertado a ponto de esmagar seus ossos e órgãos para fora até o seu fim. Eles então cortaram as roupas tentando fazer algum sentido e descobriram que as linhas de costura da roupa na verdade tinham cortado ele, causado roxos e completamente comprimido seus pulmões a uma bagunça pulposa. Não demorou muito para as pessoas começarem a conectar as palavras aos resultados. Muitos pararam de falar, mas poucos disseram como se proteger desse fenômeno. Eles disseram que apenas afetava o falante. Você não pode machucar os outros a menos que seja em certas situações. Uma mulher brincou sobre uma amiga sempre chamá-la de muito explosiva. O resultado foi uma explosão que acabou com 4, aleijou 1 e causou queimaduras severas em 5 pessoas. Suas palavras sempre podiam se virar contra você. Um homem disse brincando que ele gostaria de morrer afogado em gatinhas. O resultado foi que ele encontrou o seu fim abaixo de uma horda de gatos carentes. Tava ficando pior. Não tava mais restrito a palavra falada. Agora também palavra escrita. Eu tava conversando com um amigo por texto, tentando entender o que aconteceu a ele. Ele era um pessimista. Ele disse que de qualquer forma estava fudido nessa situação.
pela maneira com que falava. Ele se foi de severa exaustão, desidratação e choque físico depois de remover as suas genitais com um par de tesouras e usar em si mesmo. Logo, isso vai se espalhar por nossos pensamentos, e então estaremos acabados. Eu tô escrevendo isso porque eu tô acabado. Mais lentamente do que os outros, mas mesmo assim acabado. Eu gostaria de acabar com isso do jeito mais legal possível. Eu disse que queria acabar com um sorriso no rosto. Achei que não teria problema acabar feliz, mas não funcionou. Por favor, deixa eu ir. Meu rosto tá paralisado num sorriso. Não posso comer, não posso falar, não posso nem gritar de agonia. E esse sorriso perpétuo tá queimando meus músculos. Eu só quero que isso acabe. Tá bom, esse aqui foi meio confuso, mas era o último da nossa coletânea. Deixa aí quais foram os seus favoritos. Eu espero que isso sirva pra deixar os escritores da comunidade inspirados. Eu acho que me inspirou um pouco, sim. O que eu gostei mais ainda é o da caverna, o de Deus, o dos relâmpagos foi legal também. Sei lá, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tinha algumas bem legais, algumas meio toscas, algumas forçadas. Mas coletânea tem dessa, né?